Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Esse é um momento que eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estar vivo e poder contribuir com mais um dia na nossa cidade, como ser humano. Eu gostaria aqui de pegar aqui o embalo da fala do nobre vereador Edgar Sazak, onde nós fizemos um pedido, uma indicação ao prefeito, para que ele prorrogue o vencimento do IPTU na nossa cidade. Eu, o vereador Sazak, o vereador Valmir do Parque do Meia Lua, o vereador Maurício Raca, para que a gente consiga, pelo menos, quem sabe, discutir melhor isso e também dar um prazo maior para as famílias da cidade. É interessante que, se tratando do IPTU, tá? Conforme foi colocado aqui por vários vereadores, já há semanas nós estamos falando a respeito desse reajuste abusivo, tá? Então, conforme foi colocado aqui na sexta-feira, na reunião que foi feita com a secretária de Finanças, a senhora Cláudia, tá? Teve uma reunião aqui que, com toda franqueza e transparência, foi uma vergonha, né? Uma reunião vergonhosa, tá? Aonde realmente não teve transparência nenhuma, até a título dos dados, porque os dados que foram colocados, você que assistiu a reunião, você viu na sua TV, não dava nem para ver os números que foram colocados, não tinha condição. Os números minúsculos, né? Como que você vai ler uma tela inteira de TV, tá? Com os dados minúsculos? Então, totalmente obscuro, né? Quer dizer, não tem transparência nenhuma. E conforme foi explanado aqui, e haja visto que, na verdade, não foi explanado, né? Eu diria que foi espanado, tá? Quer dizer, passaram com um rolo compressor em cima, tá? Da própria casa, da Câmara Municipal, tá? E também passaram com um rolo compressor em cima dos munícipes. Quer dizer, não teve o porquê eles terem vindo aqui, tá? Então, eu quero dizer para você que, infelizmente, a questão do IPTU é um caso que poderia ser resolvido de que forma? Da forma que eu coloquei o pedido aqui, o requerimento que eu fiz para o Fiesp, para o Ciesp, para que eles possam estar entrando com uma DIN, que é uma ação de inconstitucionalidade, e aí, quem sabe, derrubar esse reajuste abusivo que praticaram sobre as nossas famílias. Ou, quem sabe, a Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, como também eu fiz um requerimento aqui nessa casa para que isso seja providenciado. Agora, outra questão também é o quê? É sobre alguns colegas aqui nossos de Câmara, alguns vereadores, disseram que não, eu não sabia que o índice ia ser tão alto assim e tal. Quer dizer, se não sabiam, por que no dia da reunião também não revidaram? Quer dizer, não interrogaram a secretária, tá? Então, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É difícil, sabe? Porque quando se faz uma reunião, por exemplo, no Congresso Nacional, em outras reuniões que eu já participei, as pessoas, elas têm o quê? Elas têm a liberdade de se expressar, tá? E aqui, na nossa reunião que foi feita aqui na Câmara Municipal, nós não tivemos liberdade nenhuma de se expressar. Eu, por exemplo, como outros vereadores aqui, que quem é que está contra isso? Somente somos nós da oposição. Eu, o vereador Sazak, o Valmir do Parque Meia Lua e o Maurício Raca. Nós não tivemos condição de fazer mais perguntas. Por quê? Foi direcionado uma pergunta só para cada vereador, um absurdo. A reunião que estava prevista para 2 horas demorou menos de 1 hora. Então, a presidente da comissão fechou a reunião, menos de 1 hora. Quer dizer, então fica o quê? Fica como que um negócio enfiado goela abaixo, tá? Um detalhe importante que o vereador Valmir falou aqui em cima é a questão do quê? De tirar o leite da mesa das crianças. É verdade.
Em Guarulhos, que por sinal o governo também lá é do Partido dos Trabalhadores, eles têm um projeto que cada criança que frequenta a escola tem direito a um copo de leite por dia. E aqui, com esse abuso do reajuste do IPTU, estão fazendo o quê? Tirando um copo de leite por dia da mesa da criança. E sem contar o seguinte, qual foi a arrecadação do IPTU o ano passado, em 2013? Foram de aproximadamente, foi 30.311.000 reais. A projeção de arrecadação para este ano é chegar na casa de 40 milhões. Então perceba que todo esse balaio de gato está em cima do quê? De 10 milhões. Sendo que nós, vereadores aqui nessa casa, devolvemos o ano passado para a prefeitura 6,5 milhões de reais. Então, será que não seria possível levar em consideração a economia que essa casa promoveu e devolveu aos cofres da prefeitura e dar uma canja, dar um sossego para o munícipe? Porque a capacidade contributiva do cidadão jacariense foi violada. Porque as pessoas não estavam esperando um reajuste desse tamanho. É interessante, gente. A forma que foi feita, ela impossibilita qualquer previsão de orçamento dentro de uma família. Aí vem a secretária e diz, não, vereador, que o reajuste não foi na renda familiar, o reajuste foi sobre o imóvel. Olha que palhaçada é essa fala, gente. Ela diz que o reajuste não foi sobre a renda familiar, foi sobre o imóvel. Mas veja bem, não incide na mesa do cidadão? Então, com toda sinceridade, é uma conversa para boi dormir. Entendeu? É difícil. Tendo em vista, tá, esses exemplos, é por isso que, reforço, eu, o vereador Edgar Sazak, o vereador Valmir, o vereador Maurício Raca, se unimos em prol do quê? De fazer um palanque aqui em cima, realmente tem que fazer, tem que falar o que está acontecendo, porque eu fui eleito para falar a verdade, e os nobres vereadores também. Então nós temos que reivindicar. Agora, a maioria votou a favor do reajuste do IPTU, então fica difícil, tá? Eu tenho mais alguns minutos, gente, eu gostaria de discutir tanta coisa, tá? Às vezes vem projetos aqui de envergadura enorme e nós não temos tempo de discutir. E aí acontece essa lambança aí que aconteceu. Olha só para vocês terem uma ideia, uma outra coisa que nós estamos enfrentando na cidade, a questão do contingente de automóveis na cidade. No ano de 2013, está aqui computado aqui, ó, tá? 110.645 veículos. Incluindo o quê? 73.895 automóveis e 18.047 motos. Perceba o seguinte, que nós estamos chegando na casa de 2 automóveis por munícipe na cidade. Como é que vai ficar? Qual o planejamento urbano que a cidade tem? Nós não temos planejamento urbano. A cidade está sendo construído vários edifícios, vários prédios no centro da cidade, que naturalmente esses prédios vão trazer nas suas garagens pelo menos 1 ou 2 carros. Temos uma indústria aí que vem vindo, a Sherry, que vai promover benefícios também, com certeza, para a compra do automóvel aqui na cidade. Como é que vai ficar? Tem condição. E a política para o pedestre? Como é que vai ficar? E viabilizar a nossa terceira ponte, viabilizar as vias também, o nosso transporte público, cadê o nosso bilhete único? Nós temos que incentivar as pessoas, no sentido do quê? De usar mais o transporte público, sair de casa com mais de uma pessoa dentro do seu automóvel, mas eu não vejo nada disso, não tem planejamento. Não tem planejamento. O nosso administrador não quer conversar com ninguém, a verdade é essa, porque se engana a própria base, imagina então o que dirá da população.
É difícil. Nós estamos no mato sem cachorro. Por isso, eu estou sensibilizando e deixo registrado isso nessa tribuna. Precisamos pensar em coisas maiores, mas nem nas pequenininhas nós estamos vendo. E eu quero finalizar aqui para que o prefeito passe lá na Rua França, no Jardim de Siesta, ao lado da Ordem dos Advogados, que ali vai morrer gente. Tem um buraquinho desse aqui no asfalto, só que embaixo existe um túnel, que a água comeu tudo. Então resolva esse problema lá na Rua França, ao lado da Ordem dos Advogados. E isso vai dar ainda um problemão. Quem sabe vai engolir uma pessoa como engoliu lá na Geraldo Scavone. Um servidor público perdeu sua vida lá. Então faça isso, por favor, senhor prefeito. Tem cabo de vassoura e colocaram uma fita lá, os próprios moradores. Já tem mais de semana. Fica registrado isso nessa tribuna.